Diz que tem três coisas que a gente não discute de jeito nenhum: política, religião e futebol. Aqui nesse canal a gente discute tudo isso. E um pouquinho mais, né? E às vezes sai uma fofoca aqui, outra ali, né? Então vamos ver aqui o lado sombrio da religião que ninguém conta. Se eu chorasse aqui na mesa aqui, o debatedor ia ficar muito nervoso, sabe? Aí eu me segurei mesmo, assim, que você realmente você tem esse dom, assim, você me emociona na hora que você fala. E recente eu tava conversando com um padre amigo meu, e eu tava muito preocupado, né? Porque eu vi que eu tava me afastando da religião. Isso tá acontecendo na minha vida. Eu tô me afastando da religião com as conversas que eu tô tendo. Eu acredito que tem batalhas importantes que devem ser lutadas e que eu me aproximando da religião, eu vou me afastar dessas batalhas. E aí eu conversando com esse padre, eu peguei e mandei uma mensagem para ele, falei assim: padre, eu tô muito preocupado porque eu tô perdendo minha espiritualidade. Eu comecei a ser questionado dentro da minha casa, né? As pessoas da minha família me mandando mensagens: parou de acreditar em Deus, vou fazer uma oração pra você, o que tá acontecendo e tal. Eu até senti um pouco do preconceito que eu acho que o ateu sente, porque, nossa, é absurdo, assim, Verdade, é é verdade. muito preconceito. E aí eu falei pro padre, falei: ó, tô perdendo minha espiritualidade e tal. E ele falou: Rodrigo, isso faz parte do processo. Com certeza. Toda vez que você come um fruto proibido, você vai ser expulso de um paraíso. E, e foi bom ouvir você aqui falando que a gente nunca vai perder a espiritualidade. Acho que eu precisava ouvir O isso aí. negócio é que Então, ele falou ali do preconceito que o ateu sofre. Eu sou ateu. Cara, eu não sinto esse preconceito, não, tá? Pode ter, mas eu realmente eu não sinto. Às vezes eu sinto que o povo tem o pessoal tem a curiosidade de saber por que eu não acredito em Deus, né? Mesmo quando a gente tá num, assim, com a minha família, nos debates, assim, nas conversas, de, de falar sobre religião, Deus, né, e tudo mais. Mas eu não sinto o preconceito, não. Mas tem esse negócio, né? De. Ah, você não acredita em Deus, então você é do diabo, né? Tem essas coisas. Né? Então, assim, né? Se eu sou ateu, se eu não acredito em Deus, né? Não tem como eu acreditar no diabo, né? Porque o diabo é uma criação de Deus, né? Não é da religião, né? Da religião, do cristianismo, né? Mas não. Eu não sinto esse preconceito, não. Eu sinto uma curiosidade. Mas esse é o meu caso, né? Eu nunca fui xingado por ser ateu, não. Né? Acho que eu nunca sofri isso, não. Mas talvez tenha pessoas que são assim, né? Talvez ele tá falando ali por conta também da questão assim: ah, você não está se afastando da religião, eu vou rezar por você, vou orar por você. Acho que talvez seja por isso, né? assim, o que a gente saboreia muito aqui na mesa são pessoas muito profundas em diversos assuntos. Esse cavanhaque do Robertinho lembrou do Giba, né? Nas Olimpíadas, né? Porra, o Giba neles, né? Pô, que cavanhaque, hein? Maneiro, hein? E o que o Bleira falou aqui, que é comum passar nessa mesa que pessoas que são totalmente contra qualquer tipo de fé, religião ou crença. Eles acham que isso é uma forma de explorar a fragilidade de alguns, que também existe, sabe? Existe, assim, a manipulação da fé em interesse próprio. Mas, e é por isso que às vezes a gente se decepciona quando vem alguém aqui e aprofunda tanto em um tema que quando ele sai daqui você está realmente abatido, frustrado, sabe? Você está decepcionado com o que você sempre fez, que foi talvez crer, entendeu? Mas e é por isso que é legal quando vem alguém aqui que realmente conhece e vive, experiencia e transmite pra gente o que é um pouco de fé, de religião, de forma correta, porque
Na verdade, não é sobre, eu acho, sobre a religião ou sobre a fé, é sempre sobre as pessoas. Boa. Né? Que cada um vai ter sua percepção e vai vivê-la da forma que entender melhor, mas para mim, e o Cabeleira sabe disso, o quanto eu gosto de quando vem pessoas que trazem, né, a fé, a coragem, sabe? Eu sou o cara que o Cabeleira ele sofre muito, às vezes a gente já trocou essa ideia aqui, porque ele mergulha sempre mais profundamente do que eu, sou mais cético um pouco, mais difícil mudar o que eu realmente sinto. E como eu sempre tive fé, cara, eu não me sinto tão abalado como ele se sente, entendeu? Mas é aquela pessoa que eu sempre tô vendo o copo mais ou menos cheio, e ele não, ele vai tão fundo que às vezes ele se perde ali. E é legal quando vem pessoas aqui. Eu gosto desse papo, até como é que ele levar mais político, e eu gosto mais do religioso porque me faz bem. Sim. É sempre quando a gente tá aqui, troca esse tipo de ideia mais espiritual e termina o episódio, eu tô leve. Eu me sinto, sabe, pra mim é bom, por isso que eu forço e ele não força mais na política. Posso comentar uma coisa? Eu vou concordar, eu vou compartilhar do mesmo sentimento do Mendinho, do Robertinho. Porque eu acho que as discussões, assim, os bate-papo que eu tenho sobre religião, fé, Deus, com as pessoas que estão ao meu, assim, no meu entorno, assim, as pessoas que estão à minha volta, é muito mais saudável do que quando eu tô falando de política, sabe? Eu acho que mesmo assim eu tendo o contraponto de não acreditar, e eu falo com pessoas muito religiosas, né? Meu padrasto é muito religioso, católico, vai na missa e tal. Meus irmãos postiços também são religiosos. Minha filha é quase uma beata, vai na igreja, né, sempre, participa de tudo da igreja católica, vai em retiro, esses troços todos. Eu acho muito mais leve quando a gente está falando sobre religião do que quando a gente está falando sobre política. É uma coisa assim que não tem aquele negócio de acusação, de não sei o quê. Acho que é muito mais leve o bate-papo, sabe? Claro que eu não tento influenciar ninguém ali a se tornar ateu, porque eu nem sou o propagandista, o maior propagandista do ateísmo. Longe de mim, eu quero que a pessoa tenha a fé dela, eu não importo com isso não. Cada um tem sua fé, eu respeito pra caramba. Mas é um debate que fica mais leve, sabe? Do que debater sobre política, às vezes até sobre futebol, né? Acho que é mais leve se eu falar sobre religião, às vezes. Rapidamente, Por favor. tem um texto do Evangelho que eu amo muito, que Jesus convida seus amigos e amigas, discípulos e discípulas, para que fechem a porta e orem no seu quarto. Ali o contexto do Evangelho de Mateus, ele está denunciando uma religiosidade performática para fora. As pessoas que gostam de orar na praça, nos primeiros bancos, porque é para ser visto e ser honrado. Então aqui é mérito próprio, só tem espaço para força, para acerto, convicções. É o espaço de uma régua que um é maior que o outro. Veja, olha como eu sou, minha moral, eu sou... É o espaço do cidadão de bem. É a pessoa que fala, olha como eu sou iluminado, né? Eu tô aqui pra te fazer crer, né? Eu acho horrível um negócio desse. Né? É o espaço desse lugar que só pode a virtude, a força. E Jesus olha para aquilo e acho bonita essa expressão. Entra no seu quarto e fecha a porta. Eu, também na minha formação artística, eu gosto de imaginar, eu vejo a força dos movimentos no texto. Fecha a porta para isso, sabe? Entra, vai para outro lugar e fala com Deus no seu quarto, longe desse lugar da performance, do mérito próprio, da régua moral, da vigilância comportamental, da hierarquia e do juízo sobre o outro.
Só que no grego ali do Novo Testamento, a palavra que aparece é tameion. Entra no seu tameion. A tradução veio para quarto. Não é exatamente isso. O tameion era um lugar dentro da casa onde as pessoas podiam guardar suas coisas mais preciosas, assim, da família, das suas memórias. Bota ali no tameion, ali está o seu tesouro dentro de casa. Mas também, se chegou uma visita e não avisou e a casa está um pouco desarrumada, guarda ali no tameion, porque é o lugar seu, é da bagunça e do tesouro. Fica mais bonito o texto. Porque é mais do que um ambiente, é uma ambiência. Entra no tameion e fala com teu pai em segredo, entra nesse lugar em que você pode se perder para se encontrar. Onde você pode admitir sua fragilidade, onde você não precisa da vestimenta da moral e da performance. Ali você pode brigar com Deus. Essa é a minha interpretação. Deus prefere uma boa briga sincera do que uma devoção fingida e hipócrita. Às vezes, desculpa a poesia, perder a fé é ganhar a fé. É ir mais fundo. É depender menos de uma resposta objetiva e às vezes só confiar, duvidando. E duvidar confiando. Mas na praça, para os outros, não dá para duvidar. Na praça, para os outros, você tem que só performar. E ali você pode perder Deus. Ganhar fé e perder Deus. E no tameion você pode dizer, estou descrente. Eu acompanhei... Interessante isso, né? Porque é duas faces, né, de um negócio, né? Que é o cara em cima daqueles caixotinho com a caixa de som, um microfone, esgoelando, falando que se você não se arrepender, você vai pro inferno, né? Jesus tá voltando, não sei o quê. Né, aquela coisa que a pessoa passa, porra, cara chato, né? E do outro lado você vai ali no seu quarto, na sua particularidade, né? E aí você faz sua oração, né? E fala, né? E pede não sei o que você pedir ou rezar, orar, né? Eu tô longe eu já fui da igreja faz muito tempo atrás. Mas é uma coisa que você faz em silêncio, né? Seu pensamento ali, né? Sua devoção. Acho que talvez Deus escute mais, né? Se Deus realmente existir, né? Acho que talvez ele escuta mais alguém que tá pedindo ali dentro do quarto, né? Dentro que não tá gritando em praça pública ou gritando dentro de uma igreja. Porque eu acho que Deus também não é surdo, né? A história de uma família que perdeu uma criança. E ontem eu mandei uma mensagem para essa mãe. Vez ou outra eu lembro, acho que Deus coloca no meu coração e eu vou, tempo em tempo, mandando mensagem para essa mãe. E ela me falou assim, ela escreveu exatamente isso, está aqui no meu WhatsApp, que ela vive a luta e o luto, que o amor pela filha e o amor que ela teve com a filha, o tempo de amor, ela e a filha, é o que ela carrega como memória e como força para seguir em frente. Achei isso muito bonito, Ed. O amor que eu e ela tivemos é a memória que me alimenta para seguir em frente. E tem determinado momento que ela fala, mas é tão absurdo e misterioso que isso às vezes me faz duvidar de Deus. Minha singela escuta, como Deus ama ouvir isso. Como Deus acolhe essa dúvida como adoração. Entende? Tem um tameion, que bom que ela se sente à vontade para perguntar. E ficar na pergunta um tempo. Sustentar o mistério. Sustentar o silêncio. Não antecipar a resposta. E com toda a sinceridade do coração dizer, mas é uma dor tão profunda. Eu não consigo imaginar Deus, o Deus do Evangelho, do tameion, dizendo, duvidou de mim?
Pelo contrário, eu consigo ver Deus sentindo o coração dessa mãe. Nesse caso, o coração dela é tão mais importante do que a convicção do momento e a resposta pronta. Esse coração é fervoroso na dúvida e é cheio de espiritualidade na descrença. O Tameion, e é esse lugar que Jesus convidou para o bate-papo com Deus. É o lugar da sinceridade visceral, não é aquela entrevista de emprego permanente que parece a nossa vida em sociedade. Tem a resposta para tudo, potencialize suas virtudes, esconda os seus defeitos. Se você tiver algum erro é porque você é muito perfeccionista. Às vezes parece que a religião tem que ser isso. E isso tira Deus de vista. E eu imagino Deus dizendo, sai daí, vai para o Tameion, porque ali está o teu tesouro e a tua bagunça. E é esse tesouro e essa bagunça que eu tô te convidando a jogar para mim, porque é aí que eu me revelo para você. Então, não sei se eu estou me fazendo entender. Não tem problema ter respostas, mas também não tem problema ter perguntas. Os meus momentos de maior relacionamento com Deus foram momentos de transição, de crise. E crise tem a ver com risco, mas também tem a ver com oportunidade, com florescimento de algo novo. Né? E acho que o ambiente religioso deve ser acolhedor dessas vulnerabilidades e dessas perguntas. E sustentar a pergunta ali no colo de Deus. Às vezes brigando com Deus. Eu já briguei com Deus várias vezes. E brigas que terminaram assim, mais amigo dela. Mais ganhou ou mais perdeu? Sempre perco. Perder para Deus é maravilhoso. Aliás, essa é uma oração que eu faço constantemente. Deus me faça perder para você, para eu ganhar o melhor da vida. Assim, né? É bonito ver quem tem essa fé, né? Quem acredita. Eu acho muito bonito, né? Quem tem essa fé, quem não duvida de Deus, ou quem duvida, né? Mas sempre perde, né? Eu lembro que eu nunca consegui ter esse sentimento. Eu fiz essa reflexão uns tempos atrás, que eu tava pensando na minha vida. Falei, cara, eu fui da igreja católica, fui batizado, frequentava catequese, frequentava a missa, mas aquele negócio ali não me comovia. Aquilo não me. Eu não tinha vontade nenhuma de estar ali. Eu não acreditava ali naquilo que tava. Naqueles momentos, sabe, de estar ali na missa, 2 horas, 1h30, 2 horas na missa, era um negócio que era angustiante para mim. Porque eu não sentia que eu devia estar ali. Eu não era uma coisa minha, sabe? Eu não gostava. Depois de um tempo eu fui para a igreja evangélica, fui batizado, tudo, fiz escola dominical, aqueles troços todos. E também não era o negócio que eu queria estar. Então, assim, eu acho que tem pessoas, né, assim, talvez como eu, assim, que não tem fé. Simplesmente não acredita, não tem fé, não é uma coisa que não tem como ser fabricado, sabe? Mas eu acho muito bonito quando ver pessoas assim. Minha filha é assim. Minha filha é extremamente religiosa. Mas eu nunca fui desse jeito. Nunca consegui ser. Era uma coisa que me dava angústia de estar de estar na igreja, de estar. De ter isso de. Cara, não posso fazer nada de errado, que senão eu vou ser condenado. Sabe? De estar sempre se preocupando com. Será que isso é pecado? Será que não é? Será que Deus vai mandar um raio na minha cabeça por conta disso ou daquilo? E o cara não faz sentido, né? Nunca. Pelo menos eu fazendo essa reflexão, voltando lá no passado, não faz sentido nenhum, nunca fez sentido na minha vida. Sabe, ter fé, acreditar no sobrenatural, assim, em Deus. Né? E depois, mais pra frente, fui começando a, a ler mais, a entender mais. Eu falei, cara, Deus nunca fez sentido na minha vida.
Nenhum. Nunca fez sentido. Se eu já tentei falar com ele alguma vez, e talvez ele mesmo já tenha identificado que eu não tinha essa fé, que eu não acreditava. Só que eu participei, né? Fui da igreja evangélica e tal. Eu, por um certo tempo, até gostava do rito da igreja, né? Da pregação ali, tinha umas coisas que me chamavam a atenção, né? Por causa da oratória das pessoas, que eu era uma pessoa muito tímida, então eu admiro muito pessoa que fala bem e tal. Eu sou péssimo, minha dicção é ruim, eu me perco às vezes no pensamento e eu vou pro cacete. Sabe, de me perder mesmo assim no negócio que eu tô falando e misturar outra coisa. Sou horrível. E antigamente era muito pior. Então eu admirava muito quem tinha essa vocação pra falar, pra se expressar. Eu achava aquilo muito interessante. As músicas também era bacana, mesmo eu não tendo dom nenhum dom nenhum musical assim artístico. Mas eu não sentia a presença de Deus ali como os outros sentiam. Nunca fez sentido na minha cabeça. Nunca fez sentido assim pra mim. Então aí depois de muito tempo, realmente eu sou ateu. Eu não acredito. E foi muito, assim, mudou minha vida assumir isso. Eu não tinha mais, né, a obrigação de falar assim, não, eu não sou religioso, mas acredito, não sei o quê. É muito mais fácil hoje, pra mim. Porque eu aceitei que eu não tenho fé, que eu não acredito. E acho que minha vida fez mais sentido depois que eu deixei de falar que eu acreditava. Né? Mas eu acho muito bonito os relatos das pessoas que acreditam e têm a vocação pro religioso, pro sagrado. Acho muito bonito. Não é uma coisa que eu tenho. Né? Assim como eu não tenho o dom de expressar e de falar e de pregar ou de falar em público. Às vezes eu sou muito travado ainda. Mas eu acho muito interessante as pessoas que têm esse dom, né? Acho muito bonito as pessoas que têm essa fé também. Mas assim como o pastor Henrique aqui, a fé nesse Deus que ele acredita que é. Né? Porque talvez esse Deus que ele acredita é diferente do Deus que a pessoa que está ao lado dele acredita que seja. Né? Eu acho que também tem esse negócio de talvez que não seja um Deus só. Mas seja um Deus talvez para cada um ali. Ele acredita naquele Deus dele. Outra pessoa acredita num Deus diferente, mas sendo. Vocês estão entendendo, né? Já estou me perdendo aqui. Eu estou falando que eu não sei. Eu não sei. Eu sou péssimo nas explicações. Mas é mais ou menos isso que eu estou falando. Então, para mim ficou. A vida fez mais sentido quando eu parei de tentar buscar a fé que eu não tinha. Né? Posso ter um dia, não sei. Mas não tenho hoje. Tipo assim, não me entregue à dureza do meu próprio coração e à limitação do meu próprio entendimento. Pode me ganhar. Pode me derrotar. Porque aí eu saio vencedor. Você também se emociona falando de Deus, pastor Ed? Muitas vezes. É surpreendente, né? Tava ouvindo o Henrique aqui, o Tameion, é bonita essa figura, né? E na fala da mãe, isso é tão absurdo e misterioso. Ela escreveu isso. Misterioso, né? Tem um teólogo que diz que a religião, ela não é necessariamente para dar respostas, mas é para celebrar mistérios. E eu fico lembrando de histórias, né? A história da Madre Teresa, que disseram para ela sobre o Tameion, né? O que a senhora fala com Deus quando a senhora está orando? Ela diz: eu não falo, só escuto. E o que Deus fala?
Ele não fala nada, ele só escuta. Porque esse encontro, ele transcende a elaboração racional, a lógica. É como se fosse o psicólogo, né? Tá guardado ali sobre segredo de justiça. Lógica conceitual, sabe? Sim. E esse é o lugar da lágrima, é o lugar da emoção, é o lugar do afeto, né? Você vê, você encontra essa mãe, qualquer coisa que você falar para ela vai diminuir a intensidade de simplesmente você abraçá-la Com certeza. apertado. Com certeza. Você abraça e tudo já foi dito num abraço sem palavras. E às vezes a gente quer colocar palavra e vai diminuindo, e a relação vai ficando pobre, porque ela deixou de ser da profundidade do afeto e se tornou da superficialidade do conhecimento, da crença, do clichê, da frase feita. A espiritualidade está nesse nível aí da profundidade, né? Não falo nada, eu só escuto. E ele não fala nada, ele só escuta. Eu acho lindo isso, essa definição de Tameion da Madre Teresa, né? Eu sempre pensei sobre isso, que eu acho que, pelo menos para mim, é muito mais fácil você conversar com Deus sozinho do que em grupo. Mas tem uma frase que, se não me engano, talvez até esteja na Bíblia, de que onde estiverem um ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, daí a importância da gente ter que se reunir. Dois ou três em meu nome, Tá ali aqui estarei. agora, Aqui. Não é um CNPJ, não é uma aqui. estrutura eclesiástica. Essa conversa aqui eu acho que cumpre essa função, por exemplo. Ó, tem dezenas de superchats aqui, a gente tem que ler, tem tempo, mas assim, e eu acho que tá uma conversa tão alta astral, assim, tá muito bom. Vamos falar mas de eu tenho que política, falar, então. eu Vamos tenho que, foder esse negócio aqui, eu tenho que vamos aproveitar foder, esse vamos- momento para Vamos fazer sair uma do pergunta Tameion aqui. e vamos sair. pro congresso. Aí vai estragar o clima, Rodrigão. Vai estragar o clima, pô. Continua falando de religião, pô. É muito mais agradável, né? Quando você tá no meio que todo mundo, né, entende um pouco ali, respeita as opiniões contrárias, né? Bacana, né? Foi bacana esse corte aí, né? Deu um pequeno depoimento que também a vida, né? E é isso aí. Vamos. Vocês chegaram até aqui, vocês curtem aí, por favor. Né? Se inscreve no canal. Não sei se eu pedi isso, né? Eu não lembro. Eu falei que entrei no meu proselitismo. É isso que fala? Não, eu não sei o que é. Mas é isso, né? Falei um pouquinho aqui da minha experiência, não, da minha vida, né? Minha vida na igreja, na fé, na religião que passou. Então é isso. Chegou até aqui, se inscreve aí, por favor. Né? Tá aí passando esse troço aqui, ó. Pode seguir lá também no Instagram. Seguir lá, chega lá e fala assim, ó, eu vim lá do YouTube, né? Vim do canal, vi lá seu vídeo do trem lá, falando de religião. É isso. Valeu. Até mais.